e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão, irmã que acompanha essa missa na sua casa, aqueles que estão aqui presentes na nossa comunidade Nossa Senhora Aparecida, quem pôde rezar o Evangelho de ontem, terça-feira, vai se recordar que o último versículo do Evangelho de ontem dizia assim: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Assim terminava o Evangelho de ontem. Hoje o Senhor já nos fala da necessidade da missão. Escolhe 12 do grupo de 72, elege 12 e dá a esses 12 um poder diferente dos outros. Coloca na mão deles a missão da igreja. Vão, expulsem demônios, curem os doentes, rezem pelas pessoas, afastem o mal, levem palavra de esperança. Da mesma forma, Jesus faz conosco. Estes poucos trabalhadores da vinha que rezávamos ontem podem ser comparados à nossa vida. O católico é aquele que assume, que veste a roupa do seu cristianismo e, sobretudo, nesse tempo difícil de pandemia, de quarentena, o católico é aquele que, mesmo nesse tempo difícil, descobre formas de levar a palavra do Senhor. A igreja teve que se reinventar nesse tempo. Se não fosse a internet, como nós estaríamos próximos, não é? Se não fossem as redes sociais, como nós conseguiríamos ter as nossas reuniões virtuais, como teríamos contato, saberíamos das informações. Então, penso que nesse modo missionário que o Evangelho de hoje nos fala, e nessa necessidade de operários para a messe, que o Evangelho de ontem nos dizia, penso que é tempo da gente ser criativo na missão. Missão não é só ir de porta em porta, batendo de casa em casa. Missão é ser criativo no anúncio do Evangelho, é dar testemunho, é falar de Cristo, é estudar a igreja, compreender o que é a igreja. Isso é ser missionário também. Santa Teresinha, padroeira das missões, nunca saiu do convento. Não é só ir na rua. Tem muita gente que confunde missão com ir na rua, trazer pessoas para a igreja. Não é. Ser missionário é buscar conhecer a doutrina da sua igreja, da nossa igreja, é compreender, é amar o Papa, é amar aquilo que a igreja ensina. E uma vez amando a igreja, o mistério da igreja, naturalmente vamos amar Jesus, o mistério de Jesus Cristo, e naturalmente amando a igreja e amando Jesus, nós vamos testemunhá-lo, levá-lo aos outros.
Porque uma pessoa que está feliz com aquilo que escolheu, ela não guarda para si mesma, ela partilha com os outros, né? Então hoje o Senhor nos fala a respeito da missão. Tantas coisas poderiam ser elencadas neste evangelho. Jesus diz lá, o primeiro que Jesus escolhe, Simão Pedro, o último que tem o nome apresentado, Judas, representando até a hierarquia, o que foi o mestre, o último, aquele que traiu. Pedir ao Senhor a graça de darmos testemunho da sua palavra, né? Testemunhá-lo, levá-lo aos outros, da forma que nos é possível levá-lo, seja falando, seja rezando, seja publicando, seja criando artes, seja na música, seja... Deus nos deu muitos ministérios para testemunhá-lo. Nós precisamos pôr em prática os dons que temos para anunciar Jesus e assim nos tornar missionários, que é o pedido do Evangelho de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos apresentar ao Senhor